Eu pensei em estruturar a aula da seguinte forma. Tem um ponto que eu acho muito importante para a prova, que são teorias da pena, né? Caiu, praticamente em todas as provas da Defensoria daqui de São Paulo e nas outras também, o pessoal que está querendo ir aí para o Amazonas, fazer prova e tal, é um ponto também bem importante. O que eu pensei em fazer? Eu coloquei no início dos slides, mas como tem muita coisa e não é o objeto específico da nossa aula, e vocês já viram isso, salvo engano, com o Thiago, eu pensei em fazer o seguinte: eu pulo alguns slides, começo na atualização que eu trouxe para vocês de progressão de regime, e depois, no final, se der tempo, a gente volta para o início. Ficou confuso? Mas vai fazer sentido. Se der tudo certo, a gente consegue fechar. Se a gente não conseguir ver teorias da pena, dá uma olhada no caderno, que eu acho que vale a pena para essa prova, né? Assim, não significa que vai cair uma questão inteira sobre teorias da pena, mas uma assertiva eu acho bem provável, tá? Então, vamos lá. Então a gente pula teorias da pena e vamos para progressão especial. Gente, vocês viram que saiu essa lei aqui, a 13.769. Ela saiu em dezembro de 2018, né? Saiu agora. Né? Os juízes no recesso estavam super reclamando porque agora o tráfico vai utilizar as mulheres, elas vão engravidar para poder entrar no tráfico, sabe? Rolou esse discurso. Então foi um recesso assim, muito agradável, né? Ouvir essa análise criminológica do juiz. Mas, brincadeiras à parte, essa modificação, ela trouxe para a gente a chamada progressão especial. O que é essa progressão especial? É uma nova hipótese de progressão de regime. Quem tem direito a essa progressão especial? Mulheres gestantes, mães e responsável por criança ou pessoa com deficiência. Então, esse responsável aqui pode ser homem ou mulher, tá? Obviamente, criança, a gente tem que remeter para o ECA, para saber qual o conceito de criança, e a ideia aqui de gestantes, também aquela discussão que a gente fez, não importa se é gestação de risco ou não, é aquela lógica de que a gestação, né, a maternidade não combina com o cárcere. Premissa, né, algumas coisas que não podem acontecer para a pessoa fazer jus a essa progressão especial. O crime não pode ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou ter sido praticado contra filho ou dependente. Requisitos subjetivos para a pessoa fazer jus: primariedade, bom comportamento carcerário e não integrar organização criminosa. Tá? Gente, uma coisa importante aqui é o seguinte. Cadê as canetinhas? Chata aqui. Vamos fazer uma revisão rápida aqui sobre progressão de regime. Então, na progressão de regime, você tem a progressão para crimes comuns, que é com lapso de 1/6, e a progressão para crimes hediondos, que você tem 2 lapsos a depender da primariedade ou reincidência do agente, do sentenciado. 3/5. Legal? Isso são os lapsos objetivos, né? Aquilo que é o tempo de pena que a pessoa precisa cumprir para ela pleitear. E a gente tem que somar essa questão do lapso com o requisito subjetivo, que seria o bom comportamento carcerário. Tá? Na aula sobre progressão de regime, a gente viu o que seria esse bom comportamento carcerário, que seria a ausência de faltas graves num período razoavelmente anterior ao pleito desse direito. Tá? Tem uma discussão grande sobre isso, mas o importante aqui é que vocês têm que saber isso. Essa progressão especial traz um novo lapso, 1/8, se a pessoa está nessa condição. Isso aqui é bem interessante de vocês olharem pelo seguinte: o fato da pessoa ter direito a essa progressão especial não significa que ela não possa também fazer jus às progressões ordinárias. Então, digamos que por algum motivo a pessoa não é mais primária, etc., ela pode fazer jus a essa progressão. A ideia é que aqui você tem um número de requisitos maior,
para essa progressão especial. Mas se ela não se enquadrar, ela ou ele não se enquadrar aqui, eles podem ser enquadrados aqui ou aqui. Isso vai fazer sentido. Olha só, se a pessoa ela comete durante essa progressão um novo crime ou comete uma falta grave, há a revogação da progressão. É importante. Por que eu falei que isso aqui, de uma certa forma, é subsidiário em relação a essas duas? Porque essa progressão especial ela pode incidir sobre pessoas que foram condenadas por crimes hediondos. Essa alteração da lei, ela modifica a parte final do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos. Então, a progressão especial, ela atinge os crimes hediondos e os crimes comuns. Só que, obviamente, se são crimes hediondos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Esse é o requisito que a gente tem que verificar. Qual é a lógica disso? Regras de Bangkok e marco legal da primeira infância. Aqui, basicamente, a ideia não é tanto privilegiar as pessoas que estão sendo beneficiadas com essa progressão, a pessoa que está progredindo especificamente, mas sim os filhos ou as pessoas que dependem dela. No caso, as pessoas com portadores de deficiência, pessoas com deficiência. Vamos seguir. Aqui, gente, vamos passar rapidamente sobre estabelecimentos penais. E os estabelecimentos, pela lógica da LEP, eles são construídos com base na característica daquela pessoa que está sendo encarcerada. Então você vai ter estabelecimentos destinados a condenados, a pessoas submetidas à medida de segurança, a presos provisórios, e aqui eu sublinhei egressos. A LEP fala que você teria um estabelecimento para egressos, mas não existe. O que existe destinado ao egresso é o chamado patronato, mas o patronato não é um estabelecimento penal. O patronato é um órgão da execução. A gente vai chegar nele daqui a pouco. Aqui, uma grande ficção, né, da LEP, que os estabelecimentos penais deveriam contar com áreas e serviços para assistência, educação, trabalho, recreação, prática esportiva, instalação destinada à defensoria pública. A LEP diz isso. Gente, importante atentar sobre os estabelecimentos penais, sobre essa lei aqui, a 13.167 de 2015, que ela estabelece, na verdade, separações entre presos nos estabelecimentos penais. Como que deve ser feito o alocamento desses presos com base nas características da condenação, né, ou dos crimes que eles estão sendo acusados. Essa lei ela fala tanto para crimes, para condenados, como para presos provisórios. Qual que é a premissa que essa lei se sustenta? Basicamente o seguinte, ela vai dizer que você tem que separar pessoas condenadas por crimes violentos, pessoas condenadas por crimes hediondos, primários, reincidentes, essa lógica, né, com base nessas categorias. E tem uma crítica aqui que o Rodrigo Roig faz, que é bem interessante, que essa lei ela parte de uma premissa discriminatória, principalmente quando a gente faz essa separação entre presos provisórios e presos condenados, como se a sentença condenatória tivesse o condão de dizer quem é bom e quem é mau, né? Então a sentença é a portadora da verdade. E essa questão, por exemplo, você separar presos, né, que foram condenados por crimes hediondos equiparados. Então, o que está enquadrado aqui? Falsificação de cosmético, por exemplo, é um crime hediondo. Tráfico de drogas seria um crime equiparado. Então, a lei faz esse escalonamento de gravidade, né? O que também talvez não faça sentido. Então, há essa crítica do professor Rodrigo Roig. Seguindo aqui, estabelecimentos destinados a mulheres. Por que eu vou dar ênfase nesse ponto, né? Como eu falei na progressão especial, vou sempre tentar puxar esse ponto para as mulheres, porque a Bruna, a examinadora, ela fez uma matéria agora, há pouco tempo, com a professora Anelisa Bechara, que era feminismo e direito penal e tal. Então, eu acho que ela está atenta a esses questionamentos. Estabelecimentos para mulheres, eles têm que contar com agentes femininos para a segurança do estabelecimento e berçário para amamentação e cuidado por no mínimo 6 meses. Gente, aqui é interessante a gente observar. A LEP e o ECA, eles vão falar em 6 meses, tá?
Só que já existe resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária indicando que esse período deveria ser alargado para 1 ano e 6 meses, porque 1 ano e 6 meses seria o período que a criança teria que estar junto com a mãe, para ela ter um desenvolvimento pleno. Estabelecimentos especificamente. Penitenciária. Qual é a característica principal da penitenciária? A penitenciária é destinada a pessoas condenadas no regime fechado. E ela deve ser construída em local afastado dos centros urbanos. Colônia agrícola, industrial ou similar. Gente, aqui, o que mais a gente vai ver é o similar. Porque colônia agrícola e industrial não tem. Tipo, é aquela pessoa que você olha assim na foto e você encontra pessoalmente, tipo, ela é similar àquilo que está na foto, né? Mas, tipo, essa é a característica dos estabelecimentos semiabertos. Então, o cumprimento aqui ele vai ser pessoas que foram condenadas nesse regime ou que progrediram para ele, e há um menor rigor carcerário. Então, você não tem uma estrutura tão fechada, ou não deveria ter uma estrutura tão fechada. Causa de albergado é outra ficção da LEP, que seria destinado a pessoas no regime aberto, ou pena de limitação do final de semana, né? Aquela restritiva de direito que a pessoa ficaria o final de semana na casa de albergado, vendo um filme, assistindo uma palestra, conversando, etc. Teria que ser situado no centro urbano e sem obstáculos físicos para a fuga. Gente, casa de albergado praticamente não existe no Brasil, né? Salvo engano, tem casa de albergado no Rio de Janeiro, ou tinha. Era o único lugar que eu sabia que com certeza tinha casa de albergado. Mas, normalmente, regime aberto, a pessoa cumpre no chamado aberto domiciliar. Então, como não tem casa de albergado, ela fica em casa e, periodicamente, ela vai assinar. Num encontro de defensores da execução penal em Minas, uma defensora de Santa Catarina falou que essa assinatura periódica do regime aberto de Santa Catarina é semanal. Aqui em São Paulo, pelo volume, eles colocam trimestral, semestral, então lá, semanal. Então, isso muda muito de estado para estado. Centro de observação. Gente, isso aqui também é outra ficção da LEP, mas ele dá algumas indicações interessantes para a gente sobre a sistemática. O que é o centro de observação? Ou o que deveria ser? Um estabelecimento destinado para a realização de exames gerais e o malfadado exame criminológico. Quando a gente pensa em exame criminológico, normalmente a gente está falando do exame que é feito antes da pessoa progredir ou ter acesso ao livramento condicional. Mas o exame criminológico ele foi pensado para outra coisa. A ideia do exame criminológico inicialmente na LEP era adequar a execução para aquela pessoa. Seria um instrumento de individualização da pena. E deveria ser feito quando a pessoa chega no estabelecimento. Então ela acabou de ser presa, ela teria que passar por esse centro de observação para ela ouvir a família, fazer entrevistas com ela, ver as pretensões, analisar o histórico dessa pessoa e aí sim definir a execução penal. Não acontece. Então o exame criminológico na prática acabou se restringindo ao exame criminológico que é feito pré-saída dos estabelecimentos penais. Só que, como não tem esse centro de observação, o exame criminológico acaba sendo feito pela Comissão Técnica de Classificação do estabelecimento penal. Então você tem lá essa comissão técnica, assistente social, psicólogo e tal, que vai fazer, alguns lugares tem essa discussão se teria que ter um psiquiatra ou não, e ela vai fazer, essa comissão, o exame criminológico. Normalmente, dependendo do lugar, vai demorar 3 meses, 6 meses, 1 ano e meio, depende de onde a pessoa está presa, situação aqui de São Paulo. Então, colocou ali que tem que fazer exame criminológico, é quase postergar bem a possibilidade de progressão de livramento condicional da pessoa. E aí, gente, fazer um hiperlink aqui para o exame criminológico. Coisas que vocês precisam saber se alguém conversar com vocês no elevador sobre o exame criminológico. Primeiro, deixou de ser obrigatório em 2003 para a progressão de regime. Deixar de ser obrigatório significa que é impossível de fazer exame criminológico? Não. Ele pode ser feito desde que você tenha uma fundamentação concreta
na situação de aprisionamento da pessoa. Normalmente, a jurisprudência tem dito assim: pena longa a cumprir, gravidade abstrata do delito, falta longínqua não seriam justificativas adequadas, fundamentações adequadas para a solicitação do exame criminológico. Mas o STJ, a jurisprudência, tem caminhado no sentido de que o histórico prisional conturbado justificaria o pedido do exame criminológico. Então você tem que olhar o exame criminológico muito relacionado à questão disciplinar durante o cumprimento da pena, pela jurisprudência do STJ. E, gente, vou pedir um favor para vocês que estão anotando, quem não está anotando, para guardar essa palavra no coração de vocês. Seguinte, o exame criminológico, ele é um sintoma de permanência do chamado duplo binário. O que é o duplo binário? Vamos ver daqui a pouco quando a gente chegar em medida de segurança. Mas guardem essa informação. O exame criminológico seria uma permanência dessa ideia do duplo binário. Só lembrando, não é o que prevalece hoje. Hoje prevalece o sistema vicariante, mas o exame criminológico pode ser lido como uma permanência do duplo binário. E na percepção positivista de periculosidade, também outro elemento. A ideia do exame criminológico está muito relacionada com a ideia de prognose delitiva. Você olhar para a pessoa, fazer esse exame e dizer se ela teria condições de, em liberdade, não voltar a delinquir. Tá? Também chamado de exame bola de cristal. Né? Tipo, você olha para a pessoa. Enfim. Não, fui pro lado errado. Não, fui pro lado certo. Gente, cadeia pública, tá? Cadeia pública, ela é, aqui na nossa realidade, nada mais do que os CDPs, né? Lógico que o CDP ele não está incluído na LEP com esse termo, mas na prática ele seria uma cadeia pública. Recolhimento de presos provisórios, e aqui a lógica é divergente da penitenciária. Então, o estabelecimento aqui, a cadeia pública, tem que estar próximo do local da família, né, e da comunidade, do meio social e familiar. Hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, e aqui eles são estabelecimentos penais aqui lato sensu, destinados aos inimputáveis e aos semi-imputáveis que tiveram aplicação de medida de segurança. Vamos fazer outro hiperlink aqui para a medida de segurança. Existem dois tipos de medida de segurança. A medida de segurança detentiva e a restritiva. Detentiva seria a internação, que seria destinada para fatos. Eu não estou falando crime, estou falando fatos punidos com reclusão. Por que eu não estou falando crime? Porque para ser crime eu tenho que ter ato típico ilícito e culpável. Quando eu falo de medida de segurança, eu tenho a chamada absolvição imprópria, que não, porque faltou esse último elemento, o culpável. Não há culpabilidade para quem teve aplicada a medida de segurança. E o tratamento ambulatorial, que seria a medida de segurança restritiva, que seria indicada para fatos punidos com detenção. Aqui tem um detalhe. O Código Penal fala em poderá substituir a internação pelo tratamento ambulatorial. O tratamento ambulatorial, em tese, também deveria ser feito no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Mas, se não existe hospital de custódia e tratamento no local, ele pode ser feito em outros locais, né, em outros órgãos públicos. Normalmente, na prática, tratamento ambulatorial em São Paulo significa que a pessoa é tratada no CAPS. Ela vai lá, pega o remédio e tal. Tem um atendimento com psiquiatra, etc. E aí a gente explica aqui a ideia do duplo binário e do sistema vicariante. Antes da reforma penal de 1984, a gente tinha na nossa lógica entre medida de segurança e pena a prevalência do chamado duplo binário. Então o que acontecia? A pessoa foi condenada a, 10 anos de prisão.
Ela cumpria lá a pena, não sei o quê. Na hora dela sair, ela tinha que fazer um exame para verificar se ela continuava sendo perigosa. Se ela continuasse sendo perigosa, poderia se aplicar, mesmo depois da pessoa ter cumprido a pena inteira, a se aplicar uma medida de segurança. Então, uma lógica ali de fungibilidade, de relação, né, uma coisa substitui a outra, entre medida de segurança e pena. Diferente do sistema vicariante, que passou a vigorar e, em tese, vigora até hoje. Acorda, Jardel. O vicariante ele vai dizer o seguinte: não tem essa mistura. Uma coisa é medida de segurança, outra coisa é pena. Então a pessoa, depois dela cumprir a pena, mesmo que ela continue super, ultra perigosa, ela não pode ter aplicado uma medida de segurança. Por que eu falei que o exame criminológico seria uma permanência da lógica do duplo binário? Porque digamos o seguinte, digamos que a pessoa cumpriu a pena inteira. Pelo sistema vicariante, ela não poderia continuar na medida de segurança. Mas a lógica do exame criminológico seria o seguinte: se ela for perigosa, eu posso travar essa progressão. Por isso, um sintoma de permanência. Tá? Mas o que prevalece é o sistema vicariante. Terminou a pena, acabou. Então imagina o seguinte: o cara está cumprindo a pena de 10 anos, chegou no último ano, no último mês, fez o exame criminológico e falou, ele é muito perigoso. O que você vai fazer com o cara? Você vai colocar ele na rua. Então não tem lógica na atual sistemática o exame criminológico nessa perspectiva de verificar se a pessoa é perigosa, né? Quando a gente fala de medida de segurança, a gente está sempre falando da desinternação condicional. Então, a pessoa que ela sai, que ela está na internação e ela é desinternada, é sempre uma desinternação condicional. Se a pessoa praticar um fato indicativo da persistência da periculosidade nesse período de 1 ano, ela poderia voltar para a internação. E aí tem toda uma discussão do que seria esse fato indicativo da periculosidade. Por exemplo, a pessoa está lá no tratamento ambulatorial e ela foge. Tipo, não dá mais notícia. Isso é um fato indicativo? Normalmente o Ministério Público entende que sim. Né? A gente da Defensoria critica porque isso seria você trazer a lógica do sistema progressivo para cá, uma ideia de regressão na medida de segurança. A pessoa está no tratamento ambulatorial e ela regride para a internação. Isso não seria compatível com a medida de segurança. Gente, quando a gente fala de medida de segurança, a gente tem que sempre olhar para essa leizinha aqui de 2001, que é a chamada reforma psiquiátrica. A reforma psiquiátrica ela vai estabelecer alguns critérios para aplicação e para permanência da pessoa em medida de segurança. Então, o local que a pessoa está internada, ele tem que ser um ambiente terapêutico. E mais do que isso, utilização de meios não invasivos. E a internação ela só poderia ser utilizada se os aspectos extra-hospitalares, leia-se, o tratamento ambulatorial, se mostrarem insuficientes. E o mais importante, essas instituições destinadas à internação, elas não podem ter características asilares. O que é uma característica asilar? É que a pessoa, pelo conceito da reforma psiquiátrica, ela ficaria lá, né, sem fazer nada, sem nenhum tipo de atividade. Um tempo, só passando o tempo ali. A ideia de tempo morto, né, nas instituições asilares. Então seria desprovido de serviços médicos, de assistência social, psicólogos ocupacionais e de lazer. Gente, quando a gente fala de prazo de medida de segurança, a principal característica desse prazo é que é um prazo indeterminado. O juiz ele não vai colocar a pessoa fica em medida de segurança por 1 ano, 5 meses e 2 dias. É indeterminado enquanto durar a periculosidade do agente. Isso é muito diferente da pena. Então, se a pessoa tem 2 anos de pena, ela cumpriu 2 anos, acabou a pena. A medida de segurança é indeterminada. Então você tem que verificar se a pessoa vai ficar mais ou menos tempo conforme a periculosidade. E existe um mínimo que deve ser verificado entre 1 ano e 3 meses. Tá? É indeterminado, mas existe um mínimo. Lembra muito aqui medida socioeducativa.
É mais ou menos a mesma lógica. A medida socioeducativa é indeterminado, mas ela tem um prazo máximo, né, de 3 anos. Aqui não, você tem um prazo mínimo de 1 a 3. Mas a lógica é bem parecida. E tem uma discussão, que talvez seja a discussão aí mais interessante para a prova, principalmente por conta dessa súmula aqui do STJ, que é a ideia do prazo máximo de duração para a medida de segurança. Quando eu fazia faculdade, o pessoal prevalecia ali a ideia de que não tem prazo máximo para a medida de segurança. Então a pessoa pode ficar. 40 anos, foda-se, fica. 50, não tem problema, né? Fica. Por quê? Porque se você demonstra que a pessoa é perigosa, ela não pode sair. Por que ela vai sair? Né? Se você fizer uma leitura radical da medida de segurança, essa corrente antiga ainda faz sentido. Mas hoje eu trouxe as 3 correntes que são as mais contemporâneas. Né? Primeiro, isso aqui já, na época foi um super avanço, né, no STF, a ideia de que você aplicaria o limite do artigo 75 do Código Penal, de 30 anos para medida de segurança. Então isso já foi um super avanço ali em 2005, 2006. Depois, essa segunda corrente, é uma corrente também interessante, que ela fala o seguinte: a duração máxima da medida de segurança não pode ultrapassar, e aqui é importante vocês verem, ó, o limite máximo da pena em abstrato. Tá? E a terceira corrente seria a ideia de pena mínima. Por quê, né? Gente, é melhor a segunda corrente do que a primeira, óbvio. E a primeira é muito melhor do que o que se tinha antes. Mas, se você pensar assim, é razoável você tratar de forma mais gravosa uma pessoa que é inimputável do que um imputável? Quando a gente fala em culpabilidade, né, a teoria tradicional da culpabilidade vai dizer que a culpabilidade ela é medida pela reprovabilidade. Né? Isso é questionável, acho que vocês vão ver numa aula aí nessa semana, mas se você está dizendo que a pessoa não tem culpabilidade, você está dizendo que ela tem uma conduta que foi menos reprovável, ela foi reprovável a 0, porque ela não tem capacidade de autoentendimento, de se autodeterminar. E essa pessoa que não tem capacidade de se autodeterminar, ela vai ter um limite pela pena máxima em abstrato. Então o cara falou assim, não, eu vou roubar ali, planejou, olhou na internet para ver quanto que era a pena, viu como a jurisprudência está entendendo aquela questão, fez todo o planejamento ali dos atos preparatórios, chamou a galera e tal, não sei o quê, foi lá e roubou. Aí esse cara, ele vai ter a pena dele, né, determinada, que muito provavelmente vai ficar abaixo do máximo combinado abstrato. E a pessoa que não tem noção, que tipo foi lá e fez, né, ela teria essa questão pela pena máxima em abstrato. Então, seria essa ideia que seria a pena mínima. O que prevalece, o que vocês têm que levar para a prova, principalmente é isso aqui, a súmula 2527 do STJ. Prescrição, ela segue mais ou menos a mesma lógica. Tem também essa discussão se teria ou não prescrição na medida de segurança, mas já prevalece que sim. E o STF vai entender na mesma perspectiva. Pena máximo da pena combinada ao delito, em abstrato combinado ao delito. O professor Hamilton Bueno de Carvalho, ele tem uma tese que é interessante, que você teria que fazer o seguinte, uma simulação dizendo assim, se essa pessoa que está em medida de segurança fosse imputável, qual seria a pena concreta que eu teria colocado para ela? E aí sim, a partir dessa pena concreta, dessa simulação, você definir qual seria a prescrição. E calculado sobre a pena mínima. É bem parecido, né? Mas são coisas diferentes. Guardem essa súmula. Bom, avançando aqui, gente. Trabalho penitenciário. O trabalho penitenciário ele tem basicamente 5 características. Primeira, não se aplica a CLT, tá? Ele seria um direito e um dever do condenado. O trabalho não deve ser penoso e deve ser estabelecido para a pessoa presa, seja com base na aptidão e na capacidade.
A jornada não pode ser inferior a 6 anos e nem 6 horas e não superior a 8 horas. E pode ser interno e externo. A diferença entre o interno e o externo é que o interno ele pode ser presos provisórios e presos definitivos e o externo só para condenados. Então, por essas características, vocês já percebem que a LEP já se antecipou à reforma trabalhista desde 1984. Né? Tipo, os caras já estavam lá, né? Vamos fazer da prisão um laboratório. Né? E essa ideia é real, né? Tipo, a prisão ela surge no mundo ocidental, principalmente na Europa, como um laboratório dessas práticas relacionadas ao trabalho. Então, você tem aqui. Aí eu fico pensando, por que os empresários, né, eles não se deram o trabalho de abrir a LEP? Imagina, você é empresário, você tem um cara que não se aplica a CLT. Você não precisa pagar o salário mínimo total para ele. O cara tá preso, né? Então, tipo, seria o sonho do capitalismo, né? Mas aí é que tá. A gente até teve essa conversa. Eu lembro que o Melquisedeque estava nessa aula. Por que o trabalho prisional ele não é universalizado? Porque as pessoas são malvadas? Porque os empresários são burros e não leram a LEP? Pode ser isso também. Mas não, é porque você não é economicamente viável universalizar o trabalho prisional. Imagina, a gente tem hoje no Brasil, 13 milhões de desempregados, aí tem mais os desalentados, e aí você vai colocar as pessoas que estão presas para trabalhar, isso vai ter um efeito econômico de diminuir o valor da força de trabalho livre. Por isso que o trabalho prisional ele nunca se universalizou. Não sei, eu não sei nem o que é tributário, André. Qual é o conceito de tributário? Não sei. Mas é um tema a verificar também. Destino da remuneração. Aqui, gente, é o seguinte. Aquilo que o preso ganha trabalhando, se for um trabalho remunerado, que pode ser um trabalho que é voluntário, também ainda tem essa, né? Ele primeiro vai indenizar a vítima e os danos causados ao crime. O Rodrigo Roig, ele fala o seguinte, isso aqui tem que ser apurado na sentença de conhecimento. Qual foi esse dano, etc. Pelo menos aquela questão da indenização mínima. Se houve dano e qual seria o valor desse dano. Assistência à família do preso, pequenas despesas pessoais, lembrando que aqui é interessante também essa questão das pequenas despesas. O preso, em alguns dos estados da federação, há uma limitação da quantidade de dinheiro que ele pode portar com ele dentro do estabelecimento. Em alguns estabelecimentos você tem cantina, né? Mas o preso não pode andar com, 20 mil reais ali, né? Não dá. Ressarcimento do Estado com as despesas na manutenção do condenado. Afinal de contas, ninguém está pagando aqui para o cara comer e dormir de graça, né? Gente, isso aqui foi e a constituição do pecúlio, tá? O que é o pecúlio? O pecúlio, depois que você atingiu todos esses 4 aqui, você começa a fazer uma poupança para a pessoa quando ela tiver em liberdade, ela receber. Aí a pessoa, vai acumular, vai receber uma grana. Não, ela vai receber depois que você abateu tudo isso aqui, tá? A remuneração. Essa é uma discussão interessante, Fran. O Rodrigo Roig fala que seria inconstitucional você pagar 3/4 do salário mínimo, porque a Constituição não fez nenhuma exceção ao trabalho do preso, tá? Mas isso é um debate mais profundo. Trabalho externo. O trabalho externo tem que ser autorizado pela direção do estabelecimento, tem que ter aptidão, disciplina e responsabilidade, são os requisitos subjetivos e, um detalhe importante, a pessoa teria que cumprir o requisito objetivo de já ter passado um lapso preso de 1/6 da pena. Gente, recomendo fortemente a vocês que vocês façam um esqueminha para a execução penal desses lapsos, porque tem muito lapso, né? Então, vai colocando assim, 1/6 é para isso, é para isso, é para isso. Pode ser interessante para uma prova, para provas objetivas. E não seria razoável você exigir um termo de responsabilidade do empregador. Do tipo assim, você se compromete que o cara não vai voltar a delinquir? Se delinquir está na tua conta,
né? E o indeferimento ele não pode se dar por essa questão da possibilidade de evasão em abstrato. Do tipo assim, a pena desse cara é longa, logo ele tem chance de se evadir. Tem que ser em elementos concretos. Outra coisa interessante, no regime semiaberto, o trabalho externo ele tem que ser autorizado pela direção e o tempo de cumprimento de pena, né, que a pessoa cumpriu no fechado, teria que contar para o trabalho externo. Esse é o teor da súmula 40 do STJ. No regime fechado, o trabalho externo ele é mais rígido, ele é destinado a serviços e obras públicas por órgãos da administração direta, indireta ou entidades privadas. Aqui a leitura é que essas entidades privadas elas teriam que estar construindo, né, serviços e obras públicas. Por isso que ele é mais restrito no regime fechado. Só que prevalece que essa súmula aqui, a súmula 40, se vocês colocarem ali, tipo, segundo o STJ, sigam a súmula. Mas prevalece o seguinte, se a pessoa já foi condenada no semiaberto, ela já teria direito ao trabalho externo. Então, quem inicia a pena no semiaberto, ela teria direito já no trabalho externo, tá? Então, ela não teria que cumprir essa fração de 1/6. Por quê? Quem regulou o trabalho externo no semiaberto foi o artigo 35 e 36 do Código Penal. Legal? E lá nos falou de uma fração. Gente, remissão da pena. Qual é o conceito de remissão da pena? A remissão da pena é o desconto de uma parcela da pena a ser cumprida, normalmente pela realização de trabalho ou estudo. Vai atingir os presos condenados e provisórios e, aqui de novo, reforma trabalhista. Pode ser por trabalho esporádico, voluntário e não, ou não remunerado, tá? A ideia do trabalho intermitente, né? A LEP se antecipando a reforma trabalhista. Tempo remido. O tempo remido, e aqui, gente, olha só, vamos lá. Imagina o seguinte, imagina que a pessoa trabalhou um ano inteiro, ela vai ter direito mais ou menos a remir, 3/1, né? Ela vai ter direito... Essa caneta não está simpática. 3 meses de remissão. Aí, olha a jogada. Esses 3 meses, eu posso contar esses 3 meses no cálculo de 2 formas. Eu posso abater da pena restante, ou eu posso considerar como pena cumprida. Qual que é a diferença de uma coisa para outra? O que é melhor para o preso? Pena cumprida. Mas por que pena cumprida? Seguinte, se você abate 3 meses da pena restante, você dilui esses 3 meses no total da pena. Então, digamos que você tenha, 10 anos, né, de pena, você vai abater isso e esses 3 meses vão se diluir. Um ano inteiro de trabalho vão ficar diluídos nesses 10 anos. Mas se você considera como pena cumprida, você já considera isso para a progressão. Né? E isso normalmente o MP questiona essa ideia. Mas a partir de 2011 prevalece que o cálculo da remissão é pena cumprida. Então você já abate para a progressão, não dilui na pena total. Faz diferença, gente. Meses ali que o cara poderia abater da pena dele. Bom, no regime aberto prevalece o entendimento de que não pode haver a remissão pelo trabalho, mas pode a remissão pelo estudo, tá? Importante lembrar disso. Outra coisa, dá para acumular o estudo e o trabalho. Então não é uma coisa ou outra. Se a pessoa tiver tempo, ela pode estudar de noite ou de manhã e trabalhar no outro turno, tá? Outra coisa interessante, o cálculo ele sempre vai ser feito em dias e não em horas. Então imagina que a pessoa trabalhou a mais, se aquilo ali não completar o dia para remissão, que teria que ser de 6 a 8 horas, se ficar além disso, ela trabalhou 10 horas, você usou 8, né? Aquelas 2 horas você deixa uma espécie de banco de horas para uma próxima remissão.
beleza? Ficta. Como que isso está sendo visto hoje? O que é a remissão ficta? Imagina o seguinte, você está lá preso, aí você fala pro diretor, tô querendo estudar. Não tem lugar para estudar. Tô querendo trabalhar. Não tem, estão todas as vagas ocupadas. Então assim, a pessoa se coloca disponível, né, para trabalhar e para estudar, e por questões estruturais, pela ineficiência do Estado, não há essa possibilidade. Então surgiu a discussão, né, ali, principalmente quem tem esse debate clássico, né, é o Bittencourt e o Rogério Greco. Um vai dizer o seguinte, o Rogério Greco, isso não poderia prejudicar o preso, né? E o Bittencourt vai dizer, olha, não tem previsão legal, isso seria uma coisa artificial, você considerar isso como trabalho. Aí o Bittencourt até dá uma sacaneada e fala, então vamos remunerar o cara também, né? Tipo, né? Tem essa discussão. E aqui o conflito, na verdade, é entre a ideia de que o trabalho ele é um direito e um dever do preso, né? Então, assim, quando é por dever, é tipo bem puxado, né? Aí você pode até ser punido se você não cumprir lá as suas horas e tal. E a ideia da reserva do possível. Prevalece, né, em tese, nos discursos constitucionais, né, a DPF 347, né, galerinha ali que dá aula de constitucional, que você não pode usar a reserva do possível para retirar direitos. Não é isso que a galera fala, mas quando é aqui na questão do trabalho, não é isso que prevalece, não. A posição do STJ, ultra, super majoritária das duas turmas, quinta e sexta, é que não há essa possibilidade de contar com a remissão ficta para a remissão. Então, quais são os argumentos do STJ? Impossibilidade por ausência de amparo legal, não comprovação do efetivo trabalho, óbvio, a pessoa não trabalhou, né? Não tem como comprovar, e igualar os desiguais, porque a pessoa que estaria na remissão ficta, ela não estaria, segundo o STJ, comprometida de forma real com um verdadeiro processo ressocializador. Que bonito, né? Então, tipo, a pessoa é duplamente punida, ela não pode trabalhar e não pode ter a remissão. A ideia de dupla punição seria a crítica aqui. Gente, uma coisa interessante, esse tema de uma espécie de remissão ficta, entre aspas, foi abordada nesse RE aqui, no voto do ministro Barroso. Se lembram dessa discussão? Foi 2017. O Barroso fez um voto que foi muito polêmico na época, que foi o seguinte: se a pessoa está em condições degradantes de encarceramento, você poderia ter uma remissão da pena. Ele até trouxe critérios, né? A ideia de legislador negativo do STF cai por terra, né? O cara já faz ali lei também. Seria um dia remido por 3 a 7 dias cumpridos em condições degradantes. Não foi o voto que prevaleceu. Detalhe, gente, isso aqui não é porque o Barroso estava numa perspectiva humanista, reserva do possível, trabalho... Não era isso, não. Era o seguinte, a lógica dele era o seguinte: se você indeniza com pecúnia, você tem 2 crises do Estado. Você tem uma crise para manter as pessoas presas, você gasta muito dinheiro para manter as pessoas presas, e você gastaria de novo para remunerar essas pessoas com indenizações pelas condições precárias do encarceramento. Foi uma lógica fiscal, foi grana, não foi tipo humanidade, né? Mas não prevaleceu essa lógica, prevaleceu que teria que ser indenizado com pecúnia. Porque assim, na prática, beleza, tem que se indenizar com pecúnia. A pessoa ficou presa, sei lá, 10 anos em condições degradantes. Quanto que ela merece indenização? R$500. Aí é só você jogar lá para baixo a indenização, né? E, tipo, a maioria das pessoas não vai entrar na justiça. Você acha que a galera tá acompanhando TV Justiça dentro do CDP? Agora julgou... Não é assim, né? Remissão, gente, lembrar desses critérios objetivos. Então, quando a gente está falando de remissão, a gente está falando pelo trabalho, é a remissão um dia remido para 3 trabalhados. Quando a gente está falando da remissão pelo estudo, a gente está falando de um dia remido para 12, desculpa.
12 horas de estudo, tá? Um detalhe importante sobre os estudos é que ele tem que ser em 3 dias diferentes, tá? Se você pegar, assim, um batidão pré-prova de concurso, não dá. 12 horas num dia não dá para remir, tá? Tem que ser 3 dias seguidos, tá? Gente, interessante também que essa modificação de 2011, ela trouxe a ideia do seguinte: se a pessoa está impossibilitada de trabalhar ou estudar por um acidente, ela continua a contar o tempo. É 12, gente. Eu confundi com 8 por conta da remissão pela leitura. Então, assim, se ela está impossibilitada de trabalhar por acidente, ela continua contando o prazo da remissão. Então, assim, isso aqui não é uma forma de remissão ficta? Mas, enfim, né? Se a pessoa conclui o curso, ela tem um bônus de remissão, né? Ela tem 1/3 de acréscimo na remissão. Isso aqui é discutível, né? Tipo, 1/3 de acréscimo de toda a remissão? Acredito que sim. Se não tem essa limitação, teria que ser de toda a remissão. Não tem essa previsão, mas, né? Se é para beneficiar, você não poderia, né? O problema é que ele não sei se dá para fazer o concurso por conta da condição de carceramento. Né? Viu, Jadel? Não, acho que até você pode fazer. Mas você não pode. Mas aí não adianta, né? Porque o problema é que você ainda vai ter a punibilidade constando mesmo no aberto. A não ser que o cara cumpriu tudo no fechado e ele sai, tipo, já com a pena extinta. Aí é discutível. Mas, em regra, não é assim. Né? Professor, na prática isso acontece? O quê? Estudo, trabalho, Tem, assim, a gente tem em São Paulo alguns lugares que tem. Por exemplo, onde o centro de progressão que eu trabalho, em Mongaguá, você tem mais ou menos 1/3 dos presos, eles trabalham. Então, assim, para São Paulo, um número alto e tal, né? Mas aí você tem a questão, quais são os critérios, né, para a pessoa trabalhar, aí são outras discussões. Mas, sim, uma discussão, André, que é muito interessante é o seguinte: o que é o trabalho do preso? Né? A gente vive numa lógica de sociedade que, tipo, cada vez menos o trabalho humano ele se faz necessário. Então, por exemplo, o cara que trabalha, né, sei lá, tipo, o trabalho dele é pegar um papel e colocar em outro lugar. Então tem muito essa ideia também de que você dá qualquer trabalho, qualquer atividade para o preso, e isso não necessariamente reverte numa utilidade para ele fora da prisão, né? Mas tem trabalho, mas é isso, não é para todo mundo e nem sempre é um trabalho útil, né? E não sei também, é isso, não sei também se tem que ser útil, porque às vezes aí a gente tem outro problema, de você formar mão de obra para... Não, nem mão de obra para o crime, assim, a mão de obra, você retomar a ideia das prisões fábricas, né? Então a ideia de... Enfim, é uma coisa que... Aí você fala também, não, mas aí você não profissionaliza, tipo, é foda. É aquela ideia, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, né? Bom, falta grave. Consequência da falta grave na remissão. Perda de até 1/3 dos dias remidos. É perda de 1/3 dos remidos? Não, é perda de até 1/3 dos dias remidos. Como é que era antes? A pessoa cometeu a falta grave, ela perdia tudo. Tudo. Então imagina um dia o cara acordou puto lá, xingou o carcereiro. Perdeu tudo, né? Inconstitucionalidade. Foi discutida a inconstitucionalidade até mesmo dessa ideia de você perder 1/3 dos dias remidos. Por quê? Seria uma violação ao direito adquirido. Se a pessoa já teve a remissão, ela adquiriu ao patrimônio jurídico dela esse tempo que foi abatido da pena. A ideia de que pena cumprida é pena extinta, isso não é uma discussão constitucional, mas isso está na LEP. O ato jurídico perfeito foi a decisão, então tudo certo ali, e ofensa a coisa julgada pró-réu, né, pró-sentenciado, da decisão que reconheceu a remissão. O que o STF falou na súmula vinculante? Porra nenhuma. É, tipo, constitucional, você pode perder os dias remidos sim, e essa perda foi recebida pela ordem constitucional. Mas aí a galera falou o seguinte, não, beleza, não, é constitucional, mas vamos trazer uma limitação mínima a essa perda dos dias remidos. Né? Pô, você imagina, imagina um cara que
que tem uma pena muito longa, que ele trabalha, sei lá, tem uma pena longa 10 anos. Ele tem em torno de 3 anos, mais ou menos, de remissão. Você vai perder todo, né, esse tempo. O cara vai perder, tipo, um tempo de trabalho que ele trabalhou há 10 anos atrás, sabe? Aí a galera, né, chata lá da defensoria, que critica o poder punitivo, esse povo chato aí, que vocês querem participar, eles falam o seguinte: não, vamos trazer uma limitação, gente. Vamos limitar essa perda dos dias remidos com base na LEP, no artigo 58, que fala de 30 dias. Com base na ideia, né, que seria o prazo máximo para o isolamento, no caso de falta grave. E aí, na própria súmula, o STF falou, e não se aplica o artigo 58. Então não tem essa porra de limitar para os 30 dias. Só que tem um detalhe, e isso tem ressonância na jurisprudência dos tribunais superiores. Essa perda dos dias remidos, ela tem que ser individualizada. Então o juiz tem que dizer concretamente na sentença por que ele está tirando 1/3 e não está tirando 1/4, não está tirando 1/6. Então normalmente o juiz coloca assim: cometeu a falta grave por conta disso e disso e perde 1/3 dos dias remidos. Isso tem ressonância na jurisprudência, você dizer que não houve individualização. Tem que ser concretamente individualizado. Isso aqui é uma tese importante para a defesa. Remissão pela leitura, gente. Isso aqui é um tema interessante, relativamente novo, né? Mas aí, Andréia, há uma resistência grande a isso aqui. Você tem remissão, estudo, trabalho, mas leitura não. Aqui em São Paulo, normalmente eles falam o seguinte: a remissão pela leitura, ela não teria amparo legal. Então eles negam por conta disso. Essas resoluções do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, elas dizem o seguinte: fomenta a leitura nos estabelecimentos prisionais, bibliotecas, etc. Lá o Cabral fica lá na biblioteca, no Rio e tal. Ampliar o contato do preso com o mundo exterior, né, através da leitura. Como que é feito esse cálculo aqui? 4 dias remidos por obra lida, tá? Conforme a recomendação 44 do CNJ de 2013. Então, o preso, ele pega lá a obra, ele tem entre 21 dias a 30 dias para apresentar uma resenha. Não é tipo assim, o cara... É mais ou menos um fichamento, é tipo um relatório circunstanciado do livro, né? Mas não é tipo assim, o cara leu e falou, ó, li isso aí, tá lido, né? Não é, o cara tem que apresentar concretamente, isso tem que ser avaliado por uma comissão, né? Então não é uma coisa banal assim. E a possibilidade de novo, um prêmio de 48 dias de remissão se no período de 12 meses o sentenciado lê 12 obras, tá? Resolução 44 do CNJ. Agora, isso foi uma discussão que chegou no STJ, foi o seguinte: imagina o seguinte, na penitenciária os presos têm acesso a trabalho e a estudo. Ainda assim eles podem fazer uso da remissão pela leitura? O STJ entendeu o seguinte: a remissão pela leitura ela é uma atividade complementar. Então mesmo que se tenha, o próprio preso tenha acesso ao trabalho e ao estudo, ele ainda pode ter direito à leitura. Não é uma coisa ou outra. Ele está estudando, ele não pode fazer a remissão pela leitura, tá? Então pode ser concomitante. Interpretações recentes do STJ sobre remissão. Então vamos lá. Imagina o seguinte: se a pessoa, antes de ter a execução da pena, ela já estava trabalhando, tá? Então ela pode fazer uso aqui também a remissão pelo trabalho, tá? Aqui se você transportar o entendimento da detração para a remissão. Qual é a ressalva do STJ? O trabalho não pode ser anterior à prática do delito, para você evitar a noção de crédito. Estou trabalhando aqui, quando eu cometer já tenho ali, né? Mas depois do delito, mesmo sem ter a condenação, você poderia ter o trabalho. Então, isso faz sentido quando você olha uma pessoa que tem várias condenações. Então, ela está presa lá, e aí ela está trabalhando, mas ainda não foi condenada por um novo. Essa pena desse novo, ela pode ser atingida pela remissão desse trabalho antes da condenação, antes do início da execução
dessa outra condenação. Ficou claro, gente? Diga aí. Pode ser contra todos os crimes ou pode ser usado contra esse caso? Seria todos, no total. Todos. A ideia é exatamente essa. Desculpa. Não poderia ser, imagina que o cara está preso e ele comete um crime lá dentro. Aquele tempo que ele trabalhou não pode ser usado. Mas ele, foi preso. E antes dele ser preso, ele cometeu um crime. Né? Foi acusado de um crime. E ele não foi julgado ainda desse crime, essa remissão pode atingir esse crime. Foi. Gente, atividade musical desenvolvida no coral também poderia ser utilizada para remissão. Normalmente a galera ri, não sei porquê. Né? Mas quem tiver habilidades musicais aí, né? Uma boa, caso um dia, né? Não, tem o pessoal que canta rap lá, não tinha no Carandiru, o pessoal saía, isso conta? Então, gente, olha só, nesse caso, vamos olhar assim, vamos olhar tudo bem? A ideia da decisão é o seguinte, ele vai dizer o seguinte, o que chegou para o STJ foi atividade em coral, que eram provavelmente os presos estavam em algum lugar que tinha essa atividade de coral, os caras falaram, vamos tentar remir por isso aqui. Mas a lógica da decisão é a seguinte, você tem que fazer uma analogia em bona parte do artigo 126 da LEP. Então você pode ter remissão por atividades que não estão expressas no artigo. É o caso da remissão pela leitura, poderia atingir aqui também. Seria uma atividade que contribui para o chamado objetivo ressocializador. Quem já assistiu outras aulas comigo sabe que eu sou super crítico a essa ideia da ressocialização, mas, é isso. A gente tem que usar taticamente isso algumas horas. Então, proporcionar condições para a integração social do condenado. E um outro argumento de que a prática musical, então, por essa lógica, interpretando a decisão, a prática musical ela é uma atividade profissional regulamentada, então não precisaria necessariamente ser em coral. A decisão não fala isso, mas pelo desenvolvimento a gente poderia chegar a isso. Então o grupo de rap poderia, né, seguindo essa lógica, mas ainda não chegou. Né? Talvez quando chegassem lá, vão dizer, mas o rap não é música, né? Ou então, é funk não é cultura. Pode ter essa discussão, né? A gente sabe, mas pela decisão seria incoerente. Outra coisa, a discussão foi o seguinte, imagina o cara estava preso e trabalhou e estudou domingos, feriados e dias não úteis. E essa discussão é o seguinte, esse tempo que ele trabalhou nos dias não úteis podem contar como remissão? O STJ entendeu que sim, ainda que o diretor não autorize, que não haja autorização. Se a atividade foi realizada, você teria sim a possibilidade de remissão. Por quê? O ALEP não faz qualquer ressalva a estudo ou trabalho em dias não úteis. Pelo contrário, né, ele vai dizer qualquer trabalho esporádico, voluntário, não remunerado. Enfim, isso aqui, esses dois informativos do STJ. Bom, gente, vamos avançar. A gente faz o intervalo que horas? 9? Órgãos da execução penal. Qual é a principal função desses órgãos da execução penal? Fiscalização. Eu acrescentaria uma outra característica geral para esses órgãos, que eles têm uma atividade coletiva, não estão voltados para um indivíduo necessariamente. Para fazer essa fiscalização, né, você precisa de registro audiovisual ou fotográfico, para você realizar as chamadas inspeções penitenciárias. Quando a gente fala de fiscalização, a gente tem que fazer uma setinha para essa ideia de inspeções penitenciárias. Não adianta nada você ser órgão da execução se ter uma atividade coletiva se você não tem condição de fazer uma inspeção. Em português, claro, se você não tem como entrar no presídio, né, sem restrições. E a resolução 1 de 2013 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária diz o seguinte, pode-se fazer esse registro, mas não pode ser com aquilo que está descrito no 349-A do Código Penal, ou seja, aparelhos de telefonia móvel, rádio ou similares. Câmera, é o único que sobra para fazer isso.
né? Tipo essa aqui, né? E é isso, é algo cada vez mais tipo restrito. A gente fez essa discussão sobre a restrição, né, do acesso ao preso ao celular na aula de questões disciplinares. Mas aqui o que vocês têm que lembrar é o seguinte: pode entrar com câmera, garantido por essa resolução. E aqui, gente, eu vou passar por esses órgãos e a gente vai parar e vai ficar um tempo na Defensoria Pública, que foi alçada a um dos órgãos da execução penal. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é muito falado, tem muitas resoluções sobre a questão penitenciária brasileira. Ele é um órgão do Ministério da Justiça, aí, né, o excelentíssimo Sérgio Moro, composto por 13 membros, tem uma atuação tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal, e tem uma proposição de diretrizes de política criminal e de execução penal. Esse órgão, em tese, ele teria que ser ouvido para projetos de lei, né, referentes à criminalização e à questão penitenciária, e ele seria o responsável por minutar o decreto de indulto e comutação de penas, algo que vai entrar em extinção pelo menos nos próximos 4 anos. Juízo da execução, a necessidade que esteja próximo do preso, né? Essa é a lógica da LEP. E isso foi reafirmado na súmula 192 do STJ. Imagina o seguinte: o que define o juízo da execução? É o local que a pessoa foi condenada, é o local de moradia da pessoa, onde ela está cumprindo. A ideia é de que o juiz da execução ele tem que estar próximo do preso. Só que em São Paulo, né, locomotiva do Brasil, a gente faz diferente. A gente tem aqui os DECRIMs. Então você cria a ideia de SuperVec, que de uma certa forma rompe com essa lógica da proximidade do juízo da execução com o preso. Então, por exemplo, o DECRIM de Santos, ele vai julgar tipo, todos os incidentes de execução da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. Então, tipo, é uma distância gigantesca, dependendo da cidade do Vale do Ribeira, para Santos. Então, essa ideia de proximidade ela é mitigada por uma questão de gestão dos processos. Ministério Público, tipo, aqui não é nenhum desrespeito ao Ministério Público, mas não tem nada de relevante para falar, né? Ainda mais numa aula corrida como essa. Né? Mas vocês vão olhar aqui, tipo, não tem nada para falar. Não tem, mas não é uma ofensa ao Ministério Público. Conselho Penitenciário, a ideia é que o Conselho Penitenciário ele é de âmbito estadual. E, antigamente, ele tinha essa função de emitir pareceres sobre pedidos de indulto. Lembrando que nos decretos de indulto, a partir de 2013, passou a prevalecer a lógica de que os requisitos para o decreto estão no decreto. Isso seria uma mensagem do tipo assim: não precisa de parecer do Conselho Penitenciário. Isso já era uma tendência jurisprudencial e acabou se consolidando a partir de 2013. Departamentos penitenciários, eles são tanto estaduais quanto federais, e eles têm essa atividade de coordenação e supervisão, formação de agentes e controle de vagas. Essa aqui é a principal. Conselho da Comunidade, a ideia é de você aproximar o preso da comunidade durante o cumprimento da pena e garantindo com isso a reintegração. Lembrando aqui, diferença do Conselho da Comunidade para o Conselho Penitenciário. O Conselho Penitenciário tem âmbito estadual, o Conselho da Comunidade tem âmbito local, onde ele existe. Raro. Patronato. Depois da Defensoria, eu acho que o patronato é o mais importante. Por quê? Ele presta assistência aos albergados, ou seja, as pessoas que em tese estariam no regime aberto, e aos egressos. O que é egresso pela LEP? Esse é um conceito interessante. Liberado definitivo, ou seja, a pessoa que que acabou de cumprir a pena até 1 ano, né, a contar da saída do estabelecimento, e o liberado condicional durante o período de prova. A gente já vai ver o que é período de prova no livramento condicional. Mas lembrando, egresso é essa pessoa que foi liberada por até 1 ano e o pessoa em livramento condicional.
o patronato também teria uma atribuição de fiscalizar as penas restritivas de direito, fiscalizando a prestação de serviços à comunidade e a limitação de final de semana. Como a gente viu, a limitação de final de semana, em tese, seria no patronato. Não, desculpa, seria na casa de albergado. O patronato ele faria essa fiscalização desse cumprimento na casa de albergado. O patronato é raro, mas ele existe com alguma frequência, uma frequência maior do que a casa de albergado. Mas é raro também. E quando a gente fala dessa função de assistência que o patronato prestaria ao egresso, o que a gente está se referindo? Seriam esses aspectos aqui: orientação e apoio para a reintegração, concessão, isso é tipo muita ficção mesmo, concessão de alimentação, alojamento pelo prazo de 2 meses, podendo ser renovado por uma vez. Então, durante esse período ali de 1 ano, que ele é considerado egresso, ele teria, em tese, direito à alimentação e alojamento por 4 meses. Não necessariamente 4 meses, depois que ele saiu, né? 4 meses durante esse período de 1 ano. Então, pode ser os 4 meses finais de 1 ano, não teria problema. E colaborar com a obtenção do trabalho. Tem uma tese interessante, que é a seguinte: imagina que esse cara que saiu do estabelecimento no período de 1 ano, se ele se envolve numa outra atividade, ele seria considerado reincidente, né? Então, uma tese interessante é que, se não foi fornecido esses elementos e o novo crime tem a ver com questões de falta material, você poderia alegar uma espécie de co-culpabilidade para afastar a reincidência. Uma tese interessante. Gente, lembrando que co-culpabilidade é diferente de culpabilidade pela vulnerabilidade, tá? Vocês vão ver isso na aula de culpabilidade, mas co-culpabilidade é a ideia de que o Estado tem culpa se ele não forneceu, né, elementos materiais. A culpabilidade pela vulnerabilidade é outro debate. Inclusive o Zaffaroni critica a ideia de co-culpabilidade, porque ele vai dizer o seguinte: co-culpabilidade é uma forma de criminalização da pobreza, porque ela vai redirecionar o sistema penal para os mais pobres. Então ele vai trazer esse conceito de culpabilidade pela vulnerabilidade, que seria o esforço que a pessoa fez para se tornar vulnerável ao sistema, né? Mas vocês vão ver isso com o Bruno ainda essa semana. Agora, o órgão mais importante, por que será? Né? Porque vocês estão fazendo um concurso para a Defensoria, vocês têm que, né, saber quais são as discussões sobre a Defensoria como órgão da execução. Como é que funcionava antes, né? Aqui em São Paulo mesmo, antes de ter Defensoria, os processos de execução? Era MP Judiciário. Eles não abriam para os advogados da ativo para falar, não, MP Judiciário. Não tinha defesa na execução. A ideia de que a execução seria mais administrativa do que jurisdicional, então a ideia de defesa seria prescindível na execução penal. Com o artigo 16 da LEP, você diz o seguinte: não, é obrigatório a prestação de assistência jurídica na execução. E eleva a Defensoria Pública a órgão da execução penal. Qual o papel da Defensoria Pública? Velar pela regularidade da execução penal e das medidas de segurança, oficiando nos processos executivos e nos incidentes de execução. O que isso é importante aqui? Qual o tema mais sensível? Imagina o seguinte: a pessoa tem advogado. Tem um advogado atuando lá com procuração nos autos. Mas o cara não fez o pedido de progressão. A Defensoria poderia fazer o pedido mesmo nessa situação? Imagina, a pessoa está 4 meses já com prazo, chega na mão da Defensoria, ela poderia fazer mesmo estando com o advogado? Se a gente entender que a Defensoria, e é um órgão de execução, ela poderia fazer, porque ela está velando pelo regular cumprimento da pena. Então, ela poderia atuar entendendo que ali há uma notória vulnerabilidade do preso. Todo mundo que está no coletivo carcerário seria vulnerável por essa condição. Então, a Defensoria poderia atuar. Tem um inciso do artigo 4 da Lei Orgânica que fala isso: vulneráveis de toda espécie. Seria mais ou menos isso, né? Exatamente isso.
mas se enquadraria nessa situação. A própria lei orgânica fala que teria essa possibilidade de atuação individual ou coletiva. Então, se não houve atuação do advogado, a defensoria poderia atuar por esse termo aqui, que hoje tem ficado muito popular, que é a ideia de custos vulneráveis. Tá? Então, essas são as principais discussões sobre a defensoria como órgão da execução. Gente, vamos entrar no livramento condicional. A primeira discussão que a gente faz sobre livramento condicional é o seguinte: a origem do livramento condicional era aquela ideia de que o preso ele teria uma função fora do estabelecimento penal para se adaptar ao mercado de trabalho. Também o livramento condicional está relacionado ao trabalho e à prisão. Mas tem uma discussão seguinte: o que é mais benéfico para o preso? Livramento condicional ou regime aberto? Regime aberto? Tem duas formas da gente responder isso. Se a gente olhar para o sistema progressivo, a gente vai ver o seguinte: o livramento condicional ele seria, pela lógica, a última etapa do sistema progressivo. Você tem o regime fechado, o regime semiaberto, o regime aberto, e aqui no aberto a pessoa poderia pleitear o livramento condicional. O sistema foi pensado nessa escadinha, como livramento condicional como a última etapa do sistema progressivo. A ideia do Mark System, que criou o sistema progressivo, o livramento condicional era a última etapa. Só que na prática, o regime aberto ele acaba sendo mais benéfico do que o livramento condicional. Por quê? Imagina que a pessoa que está no livramento condicional, ela se envolve numa outra atividade delitiva. Ela perde o tempo que ela ficou no livramento condicional. Então é tipo assim, se você falar pro cara, né, tipo, vamos fazer a explicação toda, olha, é a última etapa do sistema progressivo e tal, não sei o quê, mas você tem uma espada na tua cabeça. Né? Lógico, é super discutível essa perda desse período. Né? O Roy, inclusive, fala que isso seria inconstitucional. Mas, tipo, é um risco maior para o preso. Então, o RA é mais benéfico. Tá? O livramento condicional ele trabalha com a ideia de período de prova. O que é período de prova para o livramento condicional? É o tempo restante de pena. É diferente do sursi, né, que você tem um período de prova específico ali. No livramento condicional, imagina que a pessoa tem uma pena de 10 anos, eu sempre coloco 10 anos porque é mais fácil fazer o cálculo, né? Então, a pessoa cumpriu 7, ela ainda tem 3 anos para cumprir em LC. Esses 3 anos aqui são período de prova, o PP. Tá? Então, no livramento condicional, o período de prova é restante de pena. Outro debate interessante. Para a pessoa obter o livramento condicional, ela tem que passar pelo regime intermediário. Regime intermediário, leia-se seria o semiaberto. Então imagina que a pessoa foi condenada no regime fechado, ela atingiu ali 1/3 da pena, né? E aí por uma série de questões, né, ela não foi ainda para o semiaberto, ou ela já foi e voltou, ou ela teve uma falta e isso atrasou a ida dela e tal, mas ela atingiu aqui 1/3 da pena total. É uma bagunça esse quadro, né? Ela tem que passar pelo regime intermediário? O que vocês acham? Não é a discussão do persalto nesse caso, né? Na verdade, aquele período, o cara ele põe 2/3 se for hediondo e 1/3 se for comum. Mas ele não teria que passar pelo LC? Mas não é a última etapa do livramento? Né?
Aí, de novo, esse confronto entre a última etapa do sistema progressivo e o aspecto legal. Prevalece que isso viola a legalidade. Não há esse requisito no artigo 83, tá? Vocês colaram ali, né? Por isso que vocês... Eu tentei adiantar os slides, mas não deu. Requisitos objetivos. Gente, mais lapsos para vocês. Seguinte, LC. Se a gente está falando de crimes comuns, a gente tem 2 lapsos. A gente tem um lapso de 1/3 para primários e metade para reincidentes. Se a gente está falando de crimes hediondos, o acesso ao livramento condicional ele é com 2/3 e, se for reincidente, não faz jus ao livramento. Reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados. Tá? Aqui é o seguinte, vamos lembrar também, existem outros requisitos objetivos. O primeiro deles é o cumprimento de parte da pena. E aqui a gente tem a diferenciação entre a suspensão condicional da pena e a suspensão condicional do processo, né? Então, na suspensão condicional da pena, a pessoa, na suspensão condicional do processo, a pessoa nem chega a ser processada. Ela antes ali, ela tem a suspensão por período tal, se ela cumpriu direitinho, ela volta a ser primária. Suspensão condicional da pena, durante a decisão, o juiz entende que seria cabível a aplicação do sursi ali e ele, né, suspende essa pena. O livramento condicional, a pessoa cumpre, ela vai presa, ela cumpre uma parte da pena, aí sim ela tem acesso. Não confundir com esses institutos irmãos do livramento condicional. 1/3 se ela é primária em crime doloso e tem bons antecedentes. Só que um detalhe importante, em tese teria que haver a reparação do dano. Metade reincidente em crime doloso, 2/3 é primário em crimes hediondos ou equiparados. Tem um detalhe importante, gente. Aqui são crimes hediondos e equiparados, tráfico, tortura, terrorismo, tá? E o tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas foi colocado aqui, mas foge da regra, normalmente, de você agravar para hediondos equiparados. Aqui, agravo para hediondos equiparados, mais o tráfico de pessoas. Vedação, reincidente específico em crimes hediondos e equiparados. Tem uma crítica muito grande a essa questão da vedação ao reincidente específico, né? É uma crítica até interessante, que fala assim, o sistema penal está querendo que a pessoa diversifique as atividades delitivas. Então, um dia eu cometo um roubo, outro dia um tráfico, um homicídio, né? Porque é isso, é diversificação de atividade. Como se o crime fosse ativos, né, financeiro. Não, você tem que diversificar a sua plataforma. Então, é bem questionável essa ideia também. Requisitos objetivos, outros requisitos objetivos. Pena, isso aqui não tem o mínimo sentido, tá? A pena tem que ser igual ou superior a 2 anos. Então, se a pena é de 1 ano e meio, você não faz jus ao livramento condicional. Então, o sistema, de uma certa forma, premia quem foi condenado com penas superiores, né? É totalmente incongruente. Isso só poderia ocorrer em pena privativa de liberdade. Não cabe LC em PRD e pena de multa. Tá. Quando a pessoa foi condenada a um crime hediondo e a um crime comum, ela tem que cumprir simultaneamente esses lapsos, tá? Então ela vai cumprir 1/3 aqui e 2/3 aqui para poder discutir se ela faz. Aí o cálculo é discriminado, né? Você tem um cálculo para o crime comum e um cálculo para o crime hediondo. Requisitos subjetivos, comportamento satisfatório durante a execução penal. Isso aqui é extremamente perigoso, porque abre margem para você olhar a execução como um todo, né? Bom desempenho do trabalho que lhe foi atribuído, né? De novo aí, questão do trabalho, e aptidão para promover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Todas as discussões do mundo sobre trabalho honesto,
o que é trabalho honesto e tal, e a questão também da criminalização da pobreza. Se a pessoa não tem condição de se sustentar, ela não vai ter acesso. Isso aqui é colocado meio que de lado, é bem criticado e tal, mas esse ponto aqui do comportamento satisfatório abre muita discussão jurisprudencial. Crimes cometidos com violência ou grave ameaça, você teria que ter essa ideia da prognose delitiva. A ideia de que, em liberdade, a pessoa não voltaria a cometer crimes. Bem questionável. Fundamentação deficiente para o livramento condicional. E aqui vai um macete, gente. Quando a gente está falando de requisito subjetivo, a tendência do STJ, dos tribunais superiores como um todo, é questionar isso aqui como fundamentação deficiente, tanto para a progressão de regime, quanto para o livramento. Longa pena a cumprir, gravidade dos delitos praticados, falta muito antiga, tudo isso é questionável. Então, longa pena a cumprir, isso já foi verificado, a pessoa já foi condenada de forma mais intensa por conta daquele fato. Gravidade, foi avaliado também no conhecimento, você não teria como reavaliar isso aqui. E falta antiga, que a pessoa já se reabilitou, não teria sentido, né, a ideia de evitar uma punição perpétua por conta de uma falta disciplinar. Se você não pode ter punição perpétua para o crime, que dirá para uma falta disciplinar. Gente, vou tentar fazer um esqueminha aqui, porque essa parte é meio chatinha. O livramento condicional, quando dá problema, pode acontecer duas coisas. A gente pode ter a suspensão do LC ou a revogação do LC. Essa suspensão, ela normalmente ocorre quando a pessoa se envolveu em novo fato delitivo, tá? E aí você suspende, a pessoa volta a cumprir a PPL que foi anteriormente imposta. Só que na revogação a coisa é mais complicada, que você tem uma revogação obrigatória e uma revogação facultativa. E a revogação obrigatória, ela se divide em duas hipóteses. Uma hipótese de crime cometido durante o LC e crime cometido antes do LC. E é o seguinte, aqui, se foi cometido durante, beleza, não tem muita discussão, a pessoa perde, revoga obrigatoriamente e perde o tempo que ela ficou no LC. Agora, se o crime foi cometido anteriormente ao LC, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um somatório da pena antiga com a pena nova e verificar se a partir desse somatório a pessoa atinge aquele 1/3 ou metade. Se atingir, né, ela não precisa ter revogação obrigatória. Ela pode permanecer no livramento condicional. Quando a gente fala da revogação facultativa, a gente tem consequências, né? A ideia de que você perde o tempo que você ficou no livramento e você não pode ter livramento para aquela mesma pena, tá? Esse detalhe também é importante, não pode haver perda dos dias remidos pela inexistência de previsão legal. Agora, se o crime foi cometido antes do livramento condicional, isso conta como pena cumprida, tá? Ele não perde esse tempo. Passando aqui, revogação facultativa. A revogação facultativa ela tem duas hipóteses. A pessoa não cumpre com as obrigações do livramento condicional e ela foi condenada a pena não privativa de liberdade, não PPL, ou contravenção. Por isso que a gente tem uma tese que é o seguinte, você não poderia suspender o livramento condicional nessa hipótese, se a pessoa seria uma hipótese de revogação facultativa. Porque lá no final, ela ficou presa, mas no final ela não vai revogar o LC. Então imagina, um crime muito básico, né, uma contravenção penal,
A pessoa, tipo, saiu, tá em livramento condicional, mas foi pego dentro de casa com uns caça-níqueis lá. Assim, tranquilo, né? Tipo, jogar, diversão e tal. E aí, essa pessoa, ela vai ser condenada numa contravenção, né? E isso é uma revogação facultativa. Então, não faria sentido suspender o LC por conta disso. Seria muito parecido com a ideia do princípio da homogeneidade, da proporcionalidade na prisão preventiva. Se a pessoa, ao final do processo, não vai ser condenada a uma pena de prisão, não teria sentido antes, por medida cautelar, você dar os mesmos efeitos. É a mesma lógica. A extinção do livramento condicional. Gente, o que vocês têm que lembrar é o seguinte, não há prorrogação automática do LC. Então imagina, o cara tá lá no LC e tal, se envolveu num outro fato, mas deixaram rolar, né? Aí aquele caso, né, o cara tem 3 anos ainda para cumprir. Aí quando deu 3 anos e 6 meses, o promotor pede lá, ó, tem que revogar esse LC, suspender esse LC, porque o cara se envolveu numa outra atividade delitiva. Se passou do período de prova, que é o restante de pena, não dá para suspender nem revogar. E isso foi sumulado na súmula 617 do STJ. Passou o período de prova, extinguiu a pena. Se não, então, teve notícia, teria que suspender. Se não suspendeu e passou o período de prova, acabou, extinção da punibilidade. Beleza? Gente, são 8h31. A gente consegue fazer uma paradinha, depois a gente volta. Aí tem aqui, ó, isso não é muito indicado falar para vocês o que tem, porque vocês vão fugir, né? Tem indulto para a gente ver, autorizações de saída, multa, e aí eu acho que vai dar tempo da gente ver as teorias da pena, tá? Aí a gente faz um intervalozinho rápido, de 5 minutos, é o tempo de vocês fugirem na segunda parte da aula, e a gente já retorna, beleza? Só antes de encerrar, para ficar ainda nessa gravação, uma pergunta que eu queria fazer. Tá. Quando você estava falando lá sobre a falta grave, existe também uma questão, parece que no RA, de que zera a contagem do prazo, alguma coisa assim, ou no LC que funciona isso, se a pessoa comete uma falta? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois? É assim, imagina que a pessoa se envolveu numa situação disciplinar enquanto ela está no fechado, no regime fechado. Vamos colocar de novo aqui. Imagina que a pena, vamos colocar para facilitar mais ainda o cálculo, 6 anos de pena. Tá? Ela teria, considerando que é um crime comum, ela teria que cumprir 1 ano para progredir para o semiaberto. Certo? Deu, assim, 10 meses, ela se envolveu numa situação de falta grave. A jurisprudência hoje prevalece que você interrompe o prazo para a progressão de regime. Então você começa a contar a partir da falta. Qual que é a crítica em relação a isso? Que esse entendimento jurisprudencial, ele desconsidera o conceito de crime e a presunção de inocência. Porque para você dizer que, principalmente se for essa questão do cometimento de crime, né? Você dizer que houve falta grave, você teria que ter uma decisão transição de julgado dizendo que aquilo ali foi crime, né? Outros problemas disso, se for uma falta grave que não seja necessariamente um crime. Você reinicia a contagem, né? E você também rebaixa o comportamento da pessoa no sistema prisional. Então, seria uma dupla punição para a mesma questão. Que você reinicia a contagem e também rebaixa o comportamento. Então, às vezes, pode acontecer do cara, tipo, pela mesma situação, ele já tem a contagem novamente, mas ele está, principalmente com penas menores, ele está com o comportamento rebaixado. Ou aconteceu o contrário, né? Ele tem prazo e está com comportamento, ou o comportamento está bom, mas ele não tem prazo porque reiniciou. Então, são 2 punições pelo mesmo fato. Essa é a crítica, tá? Mas prevalece que pode fazer isso.
tá? Pode fazer essa recontagem com a falta grave. Outro argumento, por que que isso foi consolidado na jurisprudência, né? Eles falam o seguinte, a pessoa que está no regime fechado, como não existe o super fechado, o extremamente fechado, né? Ela não tem como regredir. Então imagina, a pessoa cometeu falta grave no regime fechado, ela ficaria impune disciplinarmente. Então seria uma forma de não ter a impunidade. Essa foi a lógica da jurisprudência majoritária. Tá? Mas aí também ampliaram para o semiaberto. Foda-se. Enfim. Era isso? Era isso. Obrigado. Imagina. 5 minutos?